a difícil missão de passar em 9 minutos, 3 dias de conferência em Genebra, que aconteceu 2 semanas atrás, com 600 pessoas, numa conferência muito bacana, e que o Luiz Marcelo já participou, eu participei, acho que os únicos brasileiros por enquanto, não tenho certeza, mas adoraria ter uma conversa com vocês sobre essa experiência. Tem muita coisa que rolou lá. Acho que aqui, qual é o meu objetivo? Tocar em alguns pontos para que vocês depois busquem. Essa apresentação vai ficar disponível lá no Facebook do Show Off. Tem um monte de site, informação e blogs onde vocês entram e se informam com mais detalhes. Até porque aqui a gente vai dar um passadão. É uma pena, mas em alguns tópicos eu vou pular, tá? Para a gente poder seguir e não prejudicar os nossos colegas. Então, essa conferência está sendo considerada a principal conferência europeia que lida e trata do futuro dos museus, e que hoje fala um pouco de quais são as tendências, mas também um pouco de práticas sobre o que vai ser o Museu do Amanhã. Então, eles abriram a conferência com especialistas pensando, peraí, o que vai ser o Museu do Amanhã, o Museu do Futuro? E aí, aqui, nada da gente ter receita, mas um pouco reflexões se as escolhas que vocês estão fazendo batem com a perspectiva internacional, se a gente já está no meio do caminho, então não tem muita coisa de novo, mas pensar um pouquinho a ideia de que os museus precisam engajar muito mais as pessoas no processo curatorial, a ideia de que os museus precisam estar mais integrados às questões sociais e às causas humanitárias que o mundo precisa, um espaço mais democrático, mais acessível, que os empreendedores criativos tenham o espaço de criar e pensar junto com o museu, um lugar de amplo diálogo e restrito e sem rótulos. O que se falou lá? Que nas grandes pesquisas de audiência, o público que adora estar no museu, ele não chama aquilo de museu. E o que isso significa? Né? Começar a pensar que isso desconstrói a ideia e ressignifica o que é o museu. Presença em todos os lugares, e um museu vai ser um ambiente muito mais competitivo. Quem é o profissional do futuro do museu? Quer dizer, vocês, como é que é esse profissional? Uma das coisas que eles disseram é o seguinte: antes a gente pensava muito no especialista em áreas da museologia. Hoje a gente pensa num generalista capaz de conectar, produzir, trazer pessoas, criar empatia, criar simpatia com o museu, e que seja ele mesmo um ativista. E, por isso, ele é capaz de ativar pessoas e relações. Bom, aqui eu fiz uma nuvem de tudo o que foi pensado, falado lá no museu. Depois vocês vão ver, eu vou tocar em alguns pontos. Games, jogos, conexão com o público jovem e a ideia toda de pensar como que os jovens se integram. Games tem que estar nessa jogada, seja dentro do museu, fora do museu. Liderança, a capacidade de empoderar em todos os níveis, desde a linha de frente até o curador e o conselho a atuar pelo museu, empoderar o público, conexão com as causas, eu já falei, a capacidade de contar histórias. Muito se falou sobre como as ONGs contam histórias fortes, importantes, que conectam com as pessoas, e o quanto a gente faz isso pouco nos museus, no mundo inteiro. A parceria com a ONG, os museus ainda precisam trabalhar muito isso, né, a gente conseguir conectar o setor social com o setor cultural, e a ideia de que os museus precisam tomar posições naquela linha que eu falei no começo, de se tornarem ativistas. Aqui um livro que foi lançado agora pela Lord, que é uma consultoria do Canadá. A GG Leme, que é uma parceira nossa, que é colega, escreveu um capítulo sobre o Brasil. A gente está tentando ajudá-los a lançar aqui no Brasil. O importante o livro está disponível online, mas pago, para você solicitar. Mas ela falou um pouquinho sobre 32 maneiras de museus ativarem o seu soft power. Ou seja, a gente pensa nos grandes museus e os museus que estão lá na região portuária, etc., em relação à revitalização urbana, turismo, economia. Como é que você faz para ativar isso? Bom, o Science Museum apresentou uma possibilidade de fazer exposição itinerante, em que você itinera apenas a propriedade intelectual. E aí, por exemplo, essa exposição toda é impressa em 3D na localidade. Não posso falar muito sobre isso, tem que correr. Um outro ponto super importante, eu sugiro que vocês entrem no site do Museum
museumentrepreneurship.com. Lá tem um guia para todo mundo que é empreendedor, freelancer, que trabalha com museu. Tem uma pesquisa internacional sendo feita. Eles estão montando uma rede de empreendedores que trabalham com museu. Sugiro que vocês entrem lá. Bom, o que ficou muito forte e latente? Que a next, o que é a próxima coisa? Não é mais digital, não é mais online, é phygital. É a gente conseguir conectar as pessoas presencialmente, digitalmente, on time, online, all the time. Então, procurem lá sobre isso. Tem um site que é esse, que é o The Phygital, e tem várias coisas, desde os games, realidade aumentada aplicada ao museu, os apps, e tudo isso que está sendo feito de uma maneira integrada fisicamente no museu com quem está online. Acabar com essa separação do quem é o público online, quem é o público presencial e como é que essas coisas se casam. Sobre o desenvolvimento de público, eu sugiro que vocês deem uma olhada no Cultural Segments, que essa consultoria, Morris, é uma consultoria australiana, que trabalha a questão não demográfica e não etária. Quando a gente está pensando em segmentação, e a gente fala de público por faixa etária ou por questões demográficas, ele trabalha comportamental. Infelizmente, não dá para explicar todos, mas, basicamente, na questão de museu, no site tem várias pesquisas que mostram que, a partir desse olhar comportamental, o nível de engajamento com o museu muda e a sua oferta, a sua programação totalmente muda, e a mensagem também. Eu queria poder falar rapidinho alguns cases, então passa o vídeo, por favor, porque eu acho que vai ter que ser rápido. Esse vídeo é sobre... Desculpa, mais um toque. Agora foi. Sobre uma caneta que o Museu de Design Copper Hewitt fez, e que faz com que as pessoas cheguem no museu, elas já recebem a caneta e elas podem interagir com a curadoria, e aquilo que elas fizeram durante o processo da visita é registrado online, e elas continuam depois dialogando com o museu de forma online. Foi lançado agora em 2015, é um sucesso em termos da relação digital e não digital, de todos os casos que foram apresentados lá. Eu vou voltar aqui. Vocês podem ver no site do Copper Hewitt, que fica em Nova York. E, basicamente, o que traz de informação para as pessoas? Além da relação interativa que o público desenvolve e a capacidade dele se sentir parte da exposição, essa caneta traqueia, ou seja, ela pega a informação de como que o visitante se comporta durante a visitação, e eles conseguem desenvolver um mapping de público muito mais forte. Bom, seguindo aqui, o South Bank Center fez uma apresentação de como que eles criaram um novo site junto com a comunidade, junto com as pessoas. Em vez de fazer isso lá no escritório, eles fizeram isso na frente do Centro Cultural, numa caixa, como vocês estão vendo ali, transparente, e isso gerou um processo participativo do novo site. O Brooklyn Museum, sugiro que vocês entrem na página deles, eles têm um blog que mostra tudo o que eles estão fazendo digitalmente, como eles estão fazendo e como isso está mudando a relação deles com o público. 3 projetos, 3 cases, não dá para apresentar agora, mas o foco dos 3 cases é convidar as pessoas a participarem digitalmente na curadoria. Eu sei que o Luiz está me chamando, falta um, e aí eu vou para o final. Quem não conhece Curators Without Borders, sugiro que conheçam. Eles levam o museu para os campos de refugiado. Eles fazem uma relação importante de coleções que tem a ver com a população de refugiados. Trabalham com a UNHCR, com a Unicef, fazem um trabalho espetacular de educação e cultura em campos de refugiados. Bom, finalmente, o que ficou da conferência? Tudo aberto, nada fechado, conectado a todos, todo o tempo, onde os diálogos realmente acontecem dentro dos museus, todo o tempo presente, seja fisicamente ou digitalmente, onde for. Aqui é o Museum de Londres, com realidade aumentada, com fotografias nas ruas, as pessoas têm a vivência do museu nas ruas de Londres, não dentro do museu. Misturando tudo, então, um liquidificador, a gente não é museu numa caixinha, a gente é de tudo um pouco, a gente é multidisciplinar. Emoções, histórias são poderosas, de doadores, pessoas, visitantes, staff, quem seja. Contem as histórias.
Visitor experience, no final das contas, o que conta é o público, é o que ele vivencia. Ele te dá a informação do what comes next. É ele que vai te contar qual é o museu do futuro e qual é o museu do amanhã. Trate com carinho. Poder é lembrar que o museu ele é poderoso. A gente não pode desperdiçar o papel do museu na sociedade. E não esquecer da capacidade de influenciar comportamentos, mas como utilizar esse poder. Urgência. As causas sociais e humanitárias são muitas e precisam da participação dos museus. Isso ficou muito claro nas discussões sobre ativismo, futuro e como que os museus podem e precisam se conectar muito mais. O What Comes Next, a conferência acontece em Indianápolis, agora no final do ano. Depois, o ano que vem, em Dublin. Espero poder trabalhar junto com o Luiz e junto com o British Council para a gente levar mais brasileiros para lá. Procurem no site mais informação. E para fazer só um disclaimer rapidinho, a gente tem um seminário do British Council dia 26 de junho no MAR. Venham, participem. Obrigada.